Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ótima notícia para o Cruzeiro, Zé Ivaldo será jogador em definitivo do Santos. O atleta conseguiu nesse final de semana alcançar a meta que obriga o Peixe a comprá-lo da Raposa. O empréstimo terminava em dezembro e previa que se ele disputasse 60% das partidas do Peixe, seria obrigado a ficar em definitivo no Santos. Negócio de US$ 1 milhão, ou mais ou menos 5 milhões e 300 mil reais, que vão assegurar ao Cruzeiro, ou melhor, ao Santos, 70% dos seus direitos econômicos. Desde que foi contratado por empréstimo, o Zé Ivaldo disputou 31 partidas com 1 gol marcado. Foi titular nas últimas 3 partidas, incluindo a vitória por 1-0 contra o Palmeiras na Vila Belmiro, resultado que tirou o Santos da zona do rebaixamento. Peixe tem 49 jogos pela equipe, disputou 49 jogos nessa temporada, tem mais 5 no Campeonato Nacional, vai terminar o ano com 54 partidas disputadas. Você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, nesta segunda-feira de preparação para o duelo diante da equipe do Juventude. O Cruzeiro buscando o resultado positivo no sul do país para seguir aí nessa parte de cima da tabela e na cola de Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro vai entrar em campo sabendo que os adversários já terão de pontuação, porque Palmeiras e Flamengo vão jogar na quarta-feira. O Palmeiras recebe o Vitória, o Flamengo faz o clássico diante da equipe do Fluminense. Jogos importantes aí desta rodada. Restam 5 partidas para terminar a Série A do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o técnico Leonardo Jardim terá Fabrício Bruno. Fica a dúvida se ele joga nesta terça diante da Tunísia, na França. Mas independentemente disso, o Fabrício estará na quinta-feira em Caxias do Sul. E a logística do jogador é a seguinte: ele deixa a França logo depois do jogo, o avião da Leila Pereira, vem com o Vitor Roque e outros jogadores, chega em São Paulo e de São Paulo vai direto para Caxias do Sul. Aí já será o avião do Pedro Lourenço, do Pedrinho. O Fabrício estará na quarta-feira, normalmente em Caxias do Sul, tem tempo para descansar, para dormir, e na quinta participa desse jogo diante, então, da equipe do Juventude. O técnico Leonardo Jardim começa a definir o time a partir desta terça-feira. Ainda tem 2 treinamentos para ele montar a melhor formação. Ainda, claro, tem dúvidas na escalação inicial, porque ele perdeu 3 titulares. O Matheus Pereira, o Christian e o Arroio, do quarteto ali da frente, né? Os 2 beiradas, mais um meia que fica próximo ao centroavante, e o centroavante só vai ter o Caio Jorge. Uma certeza é que o Gabigol vai começar esta partida. Os outros escalados, aí temos que aguardar o que o técnico cruzeirense vai fazer. Porque, repito, não tem sido fácil neste momento a vida do técnico Leonardo Jardim, mas independentemente de quem ele colocar em campo, terá que ser um Cruzeiro aí para buscar essa vitória, porque se o Cruzeiro voltar com um resultado positivo de Caxias do Sul, dependendo do que acontecer nesses jogos de quarta-feira, a briga ali na parte de cima vai ficar legal. Sem contar que uma vitória diante do Juventude, aí praticamente sacramenta, mesmo sem depender de outros resultados, a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Muita gente aí na expectativa, será que Sinisterra terá o primeiro jogo como titular, depois de muito tempo? Condição física para mais de 45 minutos, acho que ele já tem. Aí é aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim neste compromisso, então, diante da equipe do Juventude. Sobre Zé Ivaldo, a gente tinha trazido uma informação que ele estava a 2 jogos de bater a meta para ser adquirido pelo Santos, para ficar em definitivo no Santos. Ele foi emprestado com uma obrigação de compra em caso de metas cumpridas. 60% dos jogos. Só que a gente falou com uma pessoa ligada ao Santos e a informação é a seguinte: para chegar nesses 60%, ele precisava estar disponível para aquele jogo. Então, se tivesse algum problema muscular, alguma lesão,
isso não contaria. Ou seja, ele já bateu a meta de jogos e por isso será adquirido em definitivo pelo Santos a partir do ano que vem. US$ 1 milhão, cerca aí de 5 milhões e 500 mil reais, que é a compra que será feita pelo Santos. Esse valor será pago de forma parcelada. Aí temos que aguardar só a concretização, a parte burocrática deste negócio, mas é fato que o Zé Ivaldo, ele não volta mais ao Cruzeiro, vai ficar em definitivo na equipe santista. É mais uma venda aí que vai fechar o Cruzeiro dentro deste formato de jogadores que foram emprestados com uma obrigação, né? Teve o Marlon no Grêmio e agora tem também o Zé Ivaldo na equipe do Santos. Para a gente fechar, vendas abertas para o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, hein? O jogo será contra o América na Arena Gregorão. O Cruzeiro definiu que será mesmo na Arena Gregorão. O ingresso R$ 30 a inteira, R$ 15 a meia entrada, a venda no ingresso.cruzeiro.com.br. A expectativa é de que essa carga seja esgotada. O Cruzeiro sapecou uma goleada no primeiro jogo, colocou a mão na taça e agora joga aí para confirmar esta grande vantagem e ficar com o título estadual. Tá falado, pessoal? Rubens Júnior, tem notícias do Cruzeiro aqui na TBB. Chega mais, Rubens, um abraço, boa noite. Tudo certo, Cirilo? Beleza. Boa noite, um abraço pra você. Alô, meus amigos e minhas amigas da turma do Bate-Bola, confirmando, são 6 horas e 44 minutos, a segunda-feira de trabalho na Toca, no período pela manhã, restando aí mais 2 atividades até o jogo da quinta-feira, horário diferente, né, pro feriadão, às 4 horas da tarde em Caxias. E o Cruzeiro que ganhou boas notícias, não só ontem, quando esteve integrado ao elenco e trabalhando de forma efetiva, recuperado aí de 2 fraturas, né, na costela. O Matheus Henrique, o Mateuzinho, conviveu com muita lesão nesta temporada. Por exemplo, ao todo, ele tem 54 partidas pelo Cruzeiro. E neste ano apenas 30, e tudo indica que o Mateuzinho pode ser sim, quando o sinal eletrônico marca 6h45, um ótimo reforço para as decisões, não só pelo Campeonato Brasileiro, mas também pela Copa do Brasil. Mateuzinho que não joga desde o dia 5 de outubro. E um detalhe, né, nessa recuperação do Matheus Henrique é que já há algumas semanas ele vem fazendo atividades na Toca de forma evidentemente, né, indo aos poucos. A lesão na costela é algo delicado, mas já correndo. Então, fisicamente falando, o Mateuzinho está apto a voltar ao time do técnico Leonardo Jardim. Não sabemos se ele pode ser relacionado já para o jogo contra o Juventude, mas existe sim uma grande expectativa já pensando no Corinthians, jogo do domingo às 8h30 da noite no Mineirão. Outro atleta que está de volta, lesão na fíbula pela Copa do Brasil, Fagner, 21 jogos no ano, veio por empréstimo do Corinthians. Inclusive o Fagner tem parte dos salários arcados pelo clube paulista e não deve ter uma renovação para a próxima temporada. A gente sabe que até o Cruzeiro trouxe aí o Cauã Moraes, né, para a posição, para ser esse primeiro substituto ali do William, por mais que o Fagner, quando foi acionado, foi muito bem, correspondeu muito bem, até travou uma disputa com o William na direita. Então vamos aguardar ele, que pode ser essa experiência para o Cruzeiro justamente contra o Corinthians na Copa do Brasil, em determinados momentos sendo acionado. JBC. Ô Edu, maneira muito importante para começar a semana, né? Notícias muito importantes para começar a semana, que vai ser um fim de ano com a oportunidade de preparar todo mundo para os jogos gigantescos que o Cruzeiro vai ter a partir do dia 10 de dezembro, começar a semana com o Matheus Henrique, com o Fagner no campo. O Jardim deve estar rindo de orelha a orelha, né, Edu? Ah, você não tenha dúvida, né, cara? O Matheus Henrique, principalmente, é um baita de um reforço. E aí, falando em semifinal de Copa do Brasil, acho que essa reta final de Brasileiro vai servir para ele ganhar ritmo também. O Rubens falou da parte física, ele vai recuperando na toca, no dia a dia, nos treinos.
E quando ele tiver realmente numa sequência de trabalho com o grupo, treino, chuteira, treino tático, coletivo, enfim, e conseguir ali 2, 3 jogos de minutos, não precisa jogar os jogos inteiros, mas trabalhando de maneira inteligente, vai ser um baita reforço para essa reta final, mas principalmente para a Copa do Brasil. Não precisa ter pressa, não precisa passar o carro à frente dos bois, principalmente falando em um jogador que está há tanto tempo parado e que jogou pouco na atual temporada. Mas, sem dúvida nenhuma, o Matheus Henrique é uma baita notícia, um grande reforço para o Cruzeiro nessa reta final. Agora, quem precisa ter pressa é você, que está atrás de um seminovo, e o Black Festival do Shopping Show Automall é só até este sábado, dia 22 de novembro, que você vai encontrar as condições, as melhores condições, simplesmente imperdíveis, as melhores do ano no Shopping Show Automall. Você que busca reforçar a sua garagem, está buscando um seminovo de qualidade, com selo de qualidade do Shopping Show Automall, o melhor shopping de automóveis de Minas Gerais está te esperando. Então não perca tempo, até o dia 22. Gente, a primeira parcela você só vai pagar depois do Carnaval. Você vai pular Carnaval e só então começa a pagar a primeira parcela do seu novo carro que está te esperando na Raja Gabalha 2440. Siga Rubem Júnior. Complementando a informação do Fagner, né? Essa lesão foi no dia 30 de julho, um jogo contra o CRB pela Copa do Brasil, uma entrada do conhecido e também para o torcedor do Cruzeiro, né, não ser lembrado, William Potker, que acabou lesionando o Fagner, né? O tratamento foi conservador, não teve a necessidade de cirurgia e agora o Fagner sendo aí um baita reforço para o Cruzeiro. Reforço, o Cruzeiro vai precisar para o jogo de quinta-feira, porque é muito atleta lesionado. Por exemplo, o Mateuzinho, se tivesse já 100% para estar à disposição, poderia assumir a vaga do Christian, que vai cumprir suspensão. E o mais acionado quando o Christian esteve de fora foi o Eduardo, que é esse cara, né, polivalente do técnico Leonardo Jardim. Existem também outras possibilidades, como o Japa, como o Hickman, o Rian Guilherme, né, que não vem sendo acionado. Poderia até mesmo ser o Wallace, que também vai estar de fora, vai cumprir suspensão. Para a vaga do Arroio, vem treinando o Sinesterra. Para a vaga do Pereira, vem o Gabigol, que é esse cara que participa da criação quando o Matheus Pereira não esteve à disposição, JVC. Hoje o tema é a respeito, né, de algumas indefinições. A gente falava que o planejamento do Cruzeiro já começou, né, para a próxima temporada, e a gente fala sobre um atleta que inclusive está suspenso para o próximo jogo, mas vinha e vem participando, né, sendo acionado pelo técnico Leonardo Jardim, que é o Wallace. O Wallace, que ao todo tem 44 jogos pelo Cruzeiro, nesta temporada 27, acabou perdendo espaço. Foi até, de certa forma, né, reconquistando aos poucos ali a sua condição física. Lembrando, veio da Udinese da Itália com uma boa forma. E o Cruzeiro pagou cerca de 36 milhões de reais. E atualmente o Wallace, até mesmo por não ter conseguido, né, ter uma sequência, o Cruzeiro estuda sim ter o atleta como uma possível moeda de troca, né, para entrar e ser envolvido em alguma negociação. Fato é que o Wallace nos últimos jogos vem participando um pouco mais, JVC. Ô Fabrício, duas para você. Primeiro que assim, em um ano que termina muito positivo, né? Aliás, o recorte de negatividade do Cruzeiro durou pouquíssimo tempo no começo do ano, né? Na parte, curiosamente, onde os jogos de nível inferior aconteceram. Quando o nível subiu, o Cruzeiro subiu o nível dele pra caramba, né? E assim, é difícil pensar em destaques negativos do Cruzeiro ou gente que jogou menos do que se esperava nessa temporada, porque muita gente teve o seu potencial intensificado ou foi resgatado pelo Leonardo Jardim. O Wallace talvez seja a principal peça que, quando você vai lembrar de potencial técnico, não tenha conseguido responder? Não, eu acho que eu penso assim, e a maioria dos torcedores pensam. Eu acho que a nossa frustração com o Wallace foi essa, sabe? A gente esperava, né, um jogador mais participativo, naquela pegada, né? Que quando ele saiu aqui do Grêmio, né? Só que assim, o porte físico dele mudou, né? Ficou um jogador muito forte fisicamente e às vezes atrapalha isso para você
fazer com isso que o volante geralmente faz no Cruzeiro. A nossa escola Cruzeiro tem disso, né? O nosso volante, ele tem que ficar ali atrás, resguardando ali a zaga, protegendo, mas tem que participar do jogo, tem que ser mais intenso. Ele deu uma melhorada, viu? Do ano passado, do início do ano, ele deu uma melhorada. Ele é meu vizinho lá em Lagoa Santa e eu recentemente encontrei ele, sabe? Você vê nitidamente que ele afinou também, assim como o Cássio e outros jogadores, né? Pela exigência da comissão técnica, né? Do Léo Jardim. Mas é isso, não tá tendo sequência. Eu achei nos jogos que ele entrou aí até entrou melhor, mas não é aquele Wallace que a gente tava esperando. Eu acho sim uma boa usar como troca de moeda. Tem jogador que é assim, né? Tem jogador que às vezes se adapta àquele time, dá certo com aquela camisa. Tem outros que a coisa não vai por uma série de fatores e de repente pode chegar em outro time que, na minha opinião, pode ser o Grêmio, entendeu? Essa coisa de parceria da diretoria já com o Grêmio, troca de jogador aqui, troca ali, eles estão tentando fazer isso. Eu acho que de repente já é pensando aí numa possibilidade do Wallace se voltar para lá. Só um pitaco, são os mistérios da bola. Assim, muitas coisas não tem explicação. Um atleta como o Wallace, que saiu aqui do Brasil, poxa, com um nome muito grande. Todo mundo queria contratar. Jogou uma Olimpíada, né? Campeão olímpico, a primeira medalha de ouro brasileira. Ele estava presente, ele estava com o grupo, né? E hoje não consegue jogar saudável, né? Ele não teve problemas físicos, né? Não ficou entregue ao departamento médico, não é chinelinho, mas não consegue jogar. Tem explicação? É difícil, né, a bola. Muitas vezes você está num clube, você não se sente 100% em casa. Isso aconteceu comigo. Eu tô falando que aconteceu comigo. E não chegou em baixa, não. Inclusive, os números dele eram bastante elogiados lá na Europa, né? Eu tô falando porque aconteceu comigo. No meu segundo clube no Japão, não consegui jogar, entendeu? Tive algumas lesões, não me senti em casa, enfim. E aí a fila tem que andar. Daqui a pouco ele vai para um outro clube, consegue jogar, o Cruzeiro consegue um bom negócio para ele e a vida continua. Assim que funciona. Eu acho assim, o Wallace, como um volante aqui no Brasil precisa de tais características, precisa ser mais intenso, participar mais do jogo. Se ele, de repente, ele pegou esse esporte físico, ele pode sentir uma adaptação de novo aqui, entendeu? E jogar. Aí, de repente, era ele até pensar, mas aí o jogador tem que estar feliz, tem que estar querendo mudar de posição, que ele pode ser. Eu vejo ele muito parecido assim, as valências dele parecidas com o Felipe Melo, que acabou que também perdeu o espaço no meio de campo, mas recuou, veio para a zaga e se tornou um jogador importantíssimo por onde passou, no Palmeiras, no Fluminense. Ele poderia ser esse jogador aí, se ele tentar em outro clube e não conseguir, porque aí não é o clube, não é? Aí já é o cara, ele já vai ter que repensar a carreira dele, entendeu? E aí era uma possibilidade ele voltar para a zaga. Diniz, eu acho que tentou. Em algum momento. Eu lembro em jogo em andamento, assim, ele quase tentou. Mataram o Diniz porque ele tentou. Mas aí ele tem que querer, né? O jogador tem que querer, porque você mudar de posição, você meio fica frustrado, então você tem tudo um jogo mental nisso aí, entendeu? Todo um trabalho nesse sentido. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.